Fala galera do primeiro colegial, professor Alf de Sociologia com vocês novamente. E hoje para tratarmos do capítulo 7, que versa sobre o tema da educação. Na verdade, falamos, na apostila 1B do tema da cultura, da religião, da família e agora da educação. Na verdade, encerraremos aqui a nossa apostila 1B, embora esse seja um assunto que mereça uma discussão maior. Próxima aula, creio que voltarei ainda a ela, por conta da dimensão que ele mesmo suscita, e representa no campo do pensamento sociológico. A educação envolve um dos processos mais importantes do desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, do campo da chamada socialização. Entendendo o homem, desde que nós vimos no campo da cultura, como um ser social, cuja a identidade, os valores e a forma de ser estão associados ao processo de apreensão dos costumes, ao mesmo tempo dos hábitos de uma sociedade, nós entendemos que a educação também é parte dessa cultura, assim como dos costumes, dos hábitos e dos valores de uma sociedade, estando associada ao período histórico em que ela está inserida. A educação é uma atividade que nós podemos entender como um processo de transmissão de conhecimento, transmissão de ideias, valores, sentimentos, percepções de mundo. O homem, como um ser social, cuja existência depende das relações sociais, tem na educação um processo fundamental na sua capacidade de adaptação e sobrevivência. Se entendermos nossos ancestrais, desde a última grande transformação do ser humano, há 50 mil anos atrás, a passagem do Neandertal para o Cro-Magnon, veremos que o processo de ensino ele já existia entre os neandertais por meio das pinturas nas cavernas, como forma de transmitir informações e transmitir capacidades e habilidades necessárias ao processo de sobrevivência. A educação vai se transformar numa ferramenta fundamental para assegurar a socialização, a capacidade de aprimorar as relações sociais, assim como a forma de organização e manutenção da própria ordem social, uma vez que as instituições de ensino elas vão ganhar cada vez mais importância dentro do processo de manutenção da própria sociedade e de desenvolvimento dessa sociedade. O surgimento da escola como local de transmissão do saber representa um passo decisivo na história do homem. É claro que a escola, como nós conhecemos, é um modelo moderno que surge a partir do capitalismo, mas as diversas maneiras de ensinamento, as universidades, os próprios monastérios religiosos, as formas de aula por meio do ensino pessoal, como existia na antiguidade, tudo isso representou um passo decisivo no desenvolvimento do ser humano. A educação constitui, então, uma espécie de habilidade ou atividade que busca aprimorar o ser humano e inseri-lo na sociedade, como forma, assim como eu disse, de organizar e manter, além de desenvolver, a própria sociedade. As escolas, as instituições de ensino, as formas de ensino e aprendizado, elas mudam ao longo do tempo. Estão associadas ao período histórico que ela está inserida. Assim como a cultura, que é um processo de transformação do ser humano e de criação do próprio ser humano, uma vez que não existe uma natureza humana, mas sim o humano se torna a partir da cultura, ela também está relacionada às transformações de um tempo, de uma época, pois se modifica ao longo do tempo a própria cultura. E assim a gente vê como que os países, os povos, as civilizações são divergentes e são diferentes nos seus hábitos e costumes. Assim como a educação também está relacionada a esse processo de transformação ao longo do tempo. Bom, em linhas gerais, podemos entender então que o papel da escola como instituição educacional é, num primeiro momento, promover a socialização do indivíduo, inseri-lo na sociedade, transmitir a ele as informações, conhecimentos necessários
ao seu processo de inserção na sociedade. Ao mesmo tempo, pouco a pouco, transmitirei-lhe os conhecimentos e habilidades necessárias para o seu desenvolvimento e sua própria forma, né, de crescimento pessoal e mesmo de crescimento profissional segundo as necessidades do nosso tempo. Posteriormente, podemos pensar que a escola é também um meio de discussão, de debate, de liberdade, cujo papel é a sua própria transformação, onde há aí uma relação tanto, né, da escola transformando o indivíduo como do indivíduo transformando a escola. Por isso a importância do debate, do diálogo, da própria divergência de ideias e de opiniões que está associada ao ambiente educacional, que está associado ao ambiente escolar. Por essa razão, a educação ela se volta principalmente para a valorização do conhecimento científico, uma vez que a ciência é exatamente, né, o conhecimento capaz de, através do método, do conceito, da racionalidade, examinar a si mesmo. Daí a importância do conhecimento crítico, a crítica como uma forma, né, de capacidade de debate, de capacidade de modificação, de capacidade de questionamento, de dúvida, como forma de transformação permanente do ser humano. A educação, então, é um processo ininterrupto, que não se encerra também na escola. Se pensarmos a educação como um processo de transformação de si e do homem, consequentemente da sociedade e do mundo, devemos entender que o próprio indivíduo, por meio do seu desenvolvimento interior, também promove o conhecimento de si e está ligado, de alguma forma, ao processo educacional. Educar a si mesmo é aquilo que a filosofia nietzschiana, a filosofia de Friedrich Nietzsche, chamou de tornar-se o que se é. Na obra do Nietzsche, chamada Eis o Homem, existe ali toda uma afirmação do papel do indivíduo e do sujeito como um ser criador de si mesmo. A educação não se encerra na escola, não se limita apenas a ela, mas se dá sobretudo no campo do próprio pensamento, no campo da autonomia, da singularidade, da subjetividade do homem, onde cada qual, compreendendo sua natureza, suas habilidades, suas potencialidades e conhecendo a si mesmo, é capaz de ser um educador de si e assim conduzir e cultivar o seu espírito através da própria busca, da investigação de si, dessa permanente investigação e análise, interrogação e dúvida acerca de si mesmo. Ao longo dessa aula, na próxima também, né, procurarei mostrar como que os diversos sociólogos e mesmo os filósofos pensaram a educação. Qual o papel dela, né? Qual é a função da educação no mundo? Assim podemos passar um pouco pelos gregos, Platão, Aristóteles, depois pelos medievais, assim como pelos modernos, onde encontramos a figura de Rousseau e Kant. O iluminismo foi um movimento muito importante para a educação. E depois falaremos de Nietzsche, né, e a escola crítica marxista. Beleza? Próxima aula, então, vou explorar todo esse campo teórico da educação na história da filosofia e da sociologia. Ok? Por enquanto é isto. Logo voltamos. Um abraço do Alf, galera.